Boa tarde a todos. Como já foi dito aqui, eu vou falar um pouco para vocês a respeito de atenção em Deep Learning. Na minha apresentação, primeiro eu vou dar uma introdução rápida do que viria a ser atenção. Posteriormente, eu vou falar um pouco das principais abordagens e dos mecanismos atencionais que existem. E, por fim, vou falar um pouquinho sobre as aplicações e as perspectivas futuras dessa área. Bom, a atenção, ela se trata de um mecanismo biológico existente nos seres vivos, e esse mecanismo ele tem como principal função realizar uma filtragem ou uma seleção de informações que são relevantes para o cumprimento de uma determinada tarefa. E esse mecanismo ele existe nos seres vivos justamente porque nós temos uma capacidade de atuação que ela é muito limitada em comparação à nossa capacidade perceptiva. Ou seja, não há como responder a todos os estímulos que são percebidos do meio de forma simultânea. Então, nesse sentido, a atenção ela vem para desempenhar um papel de sobrevivência para os seres vivos. Eu acho que a principal pergunta aqui é como a atenção ela tem se relacionado com a área de Deep Learning. Bom, as redes neurais profundas, com o surgimento das redes neurais profundas, muitas aplicações que antes elas pareciam impossíveis para uma máquina realizar, hoje elas já são totalmente possíveis. No entanto, ainda existem muitos problemas a serem minimizados nessas abordagens, como, por exemplo, o problema do desaparecimento de gradiente, que faz com que redes neurais recorrentes elas não consigam lidar com sequências muito longas. Um outro problema é que essas arquiteturas elas são muito rígidas. Ou seja, por exemplo, as redes neurais convolucionais, além de possuir uma arquitetura muito rígida, à medida que você vai mudando o tamanho da imagem de entrada, a quantidade de parâmetros dessa rede ela sobe absurdamente. Então, vai se tornando complicado treinar essas redes em um certo ponto, para certos tipos de aplicação ainda mais desafiadores. Além disso, existe uma outra questão a se trabalhar com redes neurais profundas, que é a questão da quantidade de dados. É preciso uma quantidade de dados bastante elevada para se conseguir um aprendizado nessas abordagens. O que se deseja hoje, na verdade, é que essas abordagens elas utilizem uma quantidade menor de dados, a gente consiga ter resultados tão bons quanto a gente tem hoje, ou até melhores, consiga fazer aplicações ainda mais desafiadoras, e além disso, uma coisa que vem chamando a atenção é a questão da baixa interpretabilidade que esses modelos eles vêm tendo, ou seja, é difícil interpretar o que acontece dentro de uma rede neural profunda, e quanto mais complexa a arquitetura, essa interpretabilidade ela vai se tornando cada vez mais baixa. Então, os pesquisadores eles acharam que a introdução desses mecanismos atencionais, seria uma das possíveis soluções para tentar minimizar todos esses problemas das redes neurais profundas. Então, por conta disso, essa área ela vem crescendo de forma assim, exponencial. Ela não é uma área tão antiga, ela começou em 2014, com apenas 8 trabalhos, e hoje, só em 2018, eu já consegui fazer um levantamento de mais de 1.600 trabalhos nessa área. Então, dá para perceber que há um crescimento exponencial no decorrer dos anos. Mas apesar dessa grande quantidade de abordagens, dessa grande quantidade de trabalhos, mais de 4.000 trabalhos nos últimos 5 anos, a área ela ainda tem poucos mecanismos atencionais originais. Então, a gente tem aqui pelo menos 3 mecanismos atencionais originais, que são o Self-Attention, o Soft Attention e o Hard Attention. E dentre esses mais de 4.000 trabalhos, se destacam cerca de 18 arquiteturas que são bastante originais e que são a base da área de atenção em Deep Learning hoje.
E dá para perceber também que a maioria dessas arquiteturas, elas estão situadas dentro da área de processamento de linguagem natural, e depois essas ideias elas foram se propagando para outras áreas, como visão computacional e reinforcement learning, por exemplo. Então, como eu falei, a área de atenção, inicialmente, ela surgiu na área de processamento de linguagem natural, para suprir uma necessidade que existia nessa época, que era de se trabalhar com redes neurais do tipo encoder e decoder. Até 2014, essas arquiteturas elas eram o estado da arte dentro da tradução de máquina. Mas o que acontecia era que, à medida que o tamanho das sequências a serem traduzidas aumentava significativamente, o desempenho dessas redes caía bruscamente. E aí os pesquisadores eles chegaram à conclusão que o principal problema, o gargalo de informação que estava acontecendo ali dentro dessa arquitetura, para que isso ocorresse, era justamente a geração do vetor de contexto do encoder para a camada do decoder. Então, eles pensaram no seguinte: se fosse gerado um novo módulo, uma rede simples, que ela fosse embutida entre essas duas camadas, e esse vetor de contexto, em vez de ser um vetor de contexto estático, a ser utilizado para a predição de todas as palavras a serem traduzidas, esse vetor de contexto ele podia ser dinâmico. E o peso dos elementos, ele podia variar de acordo com a predição de cada palavra. Então, para cada palavra que ia ser traduzida, o vetor de contexto ele se alterava dinamicamente por uma nova rede neural entre essas duas camadas. E assim nasceu o primeiro módulo atencional. Além disso, esse módulo atencional, que é uma rede neural bastante simples, é uma rede neural treinável junto com a arquitetura, é uma rede neural em que o custo de você implantar ela com relação aos resultados que são obtidos é totalmente factível. Além disso, esse módulo, ele permitia ter uma visualização clara de quais eram os elementos que tinham mais importância para a predição da próxima palavra. Então, foram geradas as chamadas matrizes atencionais, que são matrizes facilmente interpretáveis. Esse foi o primeiro módulo que nasceu dentro da área de atenção e deep learning. Ele foi chamado de self-attention. Que o que ele faz justamente é tentar encontrar uma relação de relevância entre os elementos de um mesmo conjunto. Posteriormente, sobre uma demanda de aplicações na área de image capture, essa área, para quem não conhece, ela se refere ao seguinte: você tem uma imagem de entrada e o que a rede neural ela tem que fazer, basicamente, é fazer uma descrição do que existe naquela imagem de entrada, só com os dados da imagem. Inicialmente, essas abordagens elas eram feitas da seguinte forma: você tinha sempre uma rede neural convolucional que extraía as características da imagem e, posteriormente, uma rede neural recorrente para fazer a predição da descrição. Bons resultados eles foram obtidos com esse tipo de arquitetura. Só que a descrição das imagens ela ainda não era tão natural como um ser humano faria, por exemplo. Ainda dava para perceber que aquela descrição tinha sido gerada por uma máquina. Então, era necessário uma forma ainda melhor de fazer esse tipo de tarefa. E daí surgiu novamente a demanda por inserir pequenos módulos que seriam capazes de selecionar para a predição de cada palavra, qual seria a região da imagem interessante para aquilo. Então, em vez de utilizar toda a informação da imagem para fazer a predição de todas as palavras da sequência, eram utilizadas apenas as partes relevantes da imagem para aquela predição. E daí foram inseridos módulos atencionais entre as duas arquiteturas para fazer essa interface. E o que esses módulos atencionais estavam fazendo, no final das contas,
era um cruzamento entre as informações da rede neural recorrente, das palavras que já tinham sido geradas, e as informações de partes da imagem geradas por uma rede convolucional, e a partir daí estimando uma relação de correlação entre quais seriam as partes das imagens relevantes para a próxima predição. E ao final desse processo, o que a gente tem, nada mais nada menos, é a própria rede neural aplicando uma máscara dinâmica dentro sobre a imagem de entrada para selecionar quais seriam os melhores dados para aquela tarefa. Esse mecanismo, ele acabou sendo conhecido como um mecanismo de soft attention. Ele é conhecido dessa forma na literatura. E ele não só é usado para esse tipo de tarefa, ele se propagou para muitas outras tarefas e muitas outras áreas de aplicação. Em paralelo, existe ainda o hard attention. Na verdade, o que o hard attention faz é selecionar, em vez de ele aplicar uma máscara ponderada sobre os elementos da imagem, ele utiliza algum tipo de método probabilístico ao final do processo da rede neural para escolher apenas uma região da imagem ou uma parte dos dados que seria mais relevante para a execução da tarefa, em vez de aplicar uma máscara suave sobre todos os elementos. Então, basicamente são esses os 3 elementos que a gente tem na área. Esses elementos, eles foram, inicialmente, nasceram na área de processamento de linguagem natural e, posteriormente, eles foram levados para a área de visão computacional. Ainda existe muita coisa a ser explorada pelo simples fato de que as pessoas elas estão usando ou soft attention, ou self attention, ou hard attention, para a maioria, para todas as aplicações, basicamente. Mas, dentro da literatura de atenção, ainda existem muitos outros mecanismos a serem explorados que ainda não foram levados para a área de deep learning e que a gente também não sabe se vai produzir melhores resultados ou se vai ser mais factível. Além disso, existe também a área de reinforcement learning, que é uma área que tem pouquíssimas aplicações ainda utilizando modelos atencionais. E essa área, basicamente, ela trabalha com outro tipo de aprendizado. Por enquanto, os modelos atencionais eles estão focados dentro do aprendizado supervisionado. No aprendizado por reforço, ele é um aprendizado por tentativa e erro. É um outro mecanismo, é uma outra forma de aprender, e dentro desse mecanismo ainda existem muitas e muitas coisas que não foram exploradas. Além da área de reinforcement learning, a gente também tem muita coisa em aberto relacionada à atenção e aprendizado com poucas amostras, por exemplo, ou de atenção relacionada a modelos generativos. Os mecanismos atencionais eles estão sendo muito mais aplicados, por enquanto, ainda em redes neurais mais tradicionais, redes neurais discriminativas. Então, seria basicamente isso. Queria agradecer a presença de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico à disposição para responder.